Olá! Hoje vamos mergulhar num dos eventos, mais inexplicáveis do século XX. Vamos recuar no tempo, até 13 de outubro de 1917, lá em Fátima, Portugal, para tentar desvendar a história do chamado Milagre do Sol. É uma história e tanto, por isso, vamos a isso. Para começar, tentem só imaginar o cenário. Estamos num campo, a Cova da Iria, completamente enlameado, e há uma multidão imensa. Os números variam, mas fala-se em algo entre 30 mil e 100 mil pessoas. É gente a mais. E não eram só crentes, não. Estavam lá céticos, jornalistas, cientistas, todos debaixo de uma chuva torrencial, simplesmente à espera que algo acontecesse. E então, o que é que viram? Bem, os relatos de milhares de testemunhas descrevem algo surreal. Um sol que de repente começou a dançar, a zigue-zaguear, a tremer e que parecia mesmo que ia cair do céu. É um evento mas tão bizarro e até assustador que, mais de 100 anos depois, ainda não há uma explicação fácil. Mas para percebermos o que se passou, temos de recuar um pouco. Pois é, porque isto não foi uma coisa que aconteceu do nada, por acaso, não! Foi um evento com data e hora marcadas, com meses de antecedência. E é isto que torna tudo ainda mais extraordinário, não é? A história toda começa com 3 crianças, 3 pastorinhos, a Lúcia, o Francisco e a Jacinta. Eles diziam que tinham tido visões da Virgem Maria. E a promessa era muito clara. Num dia e horas específicos ia haver um sinal divino, um milagre público, para que todos pudessem acreditar. Imaginem a pressão. As expectativas estavam altíssimas e, claro, a credibilidade das crianças estava totalmente em jogo. E pronto, chegamos então ao grande dia. E a manhã de 13 de outubro, não podia ser mais sombria. Chovia a potes. Uma chuva daquelas que não para, que encharcou toda a gente e transformou o campo num autêntico mar de lama. Dá para imaginar que o ceticismo no ar era quase tão denso quanto as nuvens de chuva. E de repente, aconteceu. Os relatos descrevem uma sequência de eventos que parece tirada de um filme. Primeiro, a chuva para, assim, de um momento para o outro. Depois, as nuvens abrem e o sol aparece. Mas não era o sol normal. As pessoas descrevem-no como um disco prateado, opaco, para o qual se conseguia olhar diretamente sem magoar a vista. Esse disco começou a girar, a projetar luzes de todas as cores por todo o lado. Depois vem a parte mais assustadora. O disco parece que se solta do céu e começa a cair em zigue-zague, na direção da Terra. E para fechar com chave de ouro, o detalhe talvez mais estranho. O chão e as roupas das pessoas que estavam completamente encharcados, de repente, estavam secos. E a coisa não fica por aqui. Tudo isto durou cerca de 10 minutos. O pânico foi geral, com muita gente a gritar, a achar que era o fim do mundo. Depois, no meio da confusão, começaram a surgir relatos de curas inexplicáveis. E enquanto a multidão via tudo isto, os 3 pastorinhos afirmaram que estavam a ter visões completamente diferentes, da Sagrada Família. Ok, então, como é que se explica uma coisa destas? Vamos olhar para a primeira perspectiva, que era, claro, a mais forte na altura, a de que foi um milagre a sério, uma intervenção divina. A confirmação oficial por parte da Igreja só chegou 13 anos mais tarde, em 1930. Depois de uma investigação que dizem ter sido muito rigorosa, a Igreja Católica considerou o evento digno de fé e de origem sobrenatural. E, curiosamente, umas décadas depois, o próprio Papa Pio XII disse que testemunhou algo parecido, lá nos Jardins do Vaticano, o que, claro, só veio reforçar ainda mais esta crença. Claro, quem defende que foi um milagre usa vários argumentos fortes contra a ideia de uma alucinação em massa. E as perguntas que fazem são pertinentes. Como é que uma alucinação coletiva é prevista com meses de antecedência? Como é que afeta da mesma forma crentes e céticos? E talvez o ponto mais forte, como é que há relatos de pessoas a quase 20 quilómetros dali a dizerem que viram o sol a comportar-se de forma estranha? Muito bem, agora vamos virar a página e olhar para o outro lado da moeda. Vamos ver o que é que a ciência tem a dizer. Como é que se tenta explicar o que se passou em Fátima? E aqui temos um facto que é absolutamente crucial. Apesar das dezenas de milhares de relatos, nenhum observatório astronómico, em lado nenhum do mundo, registrou qualquer coisa de anormal com o Sol naquele dia. Para a ciência, a lógica é simples. Se o Sol se tivesse mexido mesmo, toda a gente no lado iluminado da Terra teria visto. Como isso não aconteceu, a explicação tem de estar cá em baixo. Então,
qual é a principal teoria científica. A ideia é que a multidão passou por um efeito óptico coletivo. Pensem nisto, as pessoas foram incentivadas a olhar diretamente para o Sol. A luz intensa pode ter criado o que se chama de pós-imagens na retina. Essas manchas na visão, combinadas com o movimento natural dos nossos olhos, poderiam facilmente dar a impressão de que era o Sol que estava a dançar. Há outra hipótese, um fenómeno atmosférico natural chamado parélio, também conhecido como falso Sol. Basicamente, cristais de gelo muito altos na atmosfera podem refletir a luz do Sol e criar pontos brilhantes ao lado dele. Acontece. Mas claro, a sua ocorrência exatamente naquele momento, tal como previsto, seria uma coincidência, para dizer o mínimo, extraordinária. E é importante dizer que, segundo alguns investigadores, o caso de Fátima não é assim tão único. Fenómenos muito parecidos foram relatados noutros locais de encontros religiosos, onde as multidões também foram incentivadas a olhar para o céu. Isto, para eles, sugere um padrão que talvez tenha mais a ver com a psicologia de grupo e a forma como os nossos olhos funcionam do que com um milagre específico num só lugar. Então, no fundo, o debate resume-se a isto. De um lado temos um evento que aconteceu exatamente como e quando foi previsto, testemunhado por milhares de pessoas. Do outro lado, temos a ausência total de provas astronómicas e explicações naturais que são plausíveis. Cada lado tem os seus argumentos, os seus pontos fortes e fracos, e é exatamente aí, nesse meio termo, que o mistério permanece. O que nos leva à grande questão final, não é? Onde é que ficamos no meio de tudo isto? Como é que se consegue reconciliar dezenas de milhares de testemunhos tão vívidos com uma completa ausência de provas físicas e observáveis? É a pergunta que continua a ecoar mais de um século depois. O que é que realmente aconteceu no céu de Fátima? Foi uma mensagem divina? Foi um caso incrível de psicologia de massas, talvez misturado com um fenómeno natural raro? Ou foi outra coisa qualquer? Algo que a nossa ciência ainda não consegue explicar? No fim de contas, a resposta parece depender totalmente da perspectiva de cada um. Porque a verdade é que o milagre do Sol não tem uma resposta fácil. É um daqueles eventos históricos que fica ali, na encruzilhada. Serve como um estudo de caso fascinante sobre a percepção humana, o poder da fé e, claro, os limites do nosso conhecimento científico. Independentemente do que cada um possa pensar, a história do dia em que dezenas de milhares de pessoas viram o Sol dançar, essa continua a ser, sem dúvida, uma das mais cativantes e misteriosas da nossa história recente.